Pois é, olha só, uma notícia que acaba de sair, tá? O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco que vai fechar a fronteira do Brasil com a Venezuela por conta do coronavírus. Essa hipótese já era aventada ontem, falamos aqui no programa, mas então, portanto, agora a confirmação. O presidente disse que a determinação constará numa portaria publicada amanhã no Diário Oficial da União. A decisão, segundo o presidente, não vai valer para o tráfico de mercadorias, declarou ele ao chegar ao Palácio do Alvorada. Amanhã tem a portaria. O tráfico de mercadorias continua. Se fechar o tráfico com a Venezuela, a economia de Roraima desanca. Pois é, Augusto Nunes, então eu passo aí a palavra para você. Como eu disse, era uma possibilidade e agora vem a afirmação. Amanhã estará publicada no Diário Oficial da União a proibição, o fechamento da fronteira com a Venezuela. Havia uma enorme preocupação com todo o processo, né, o fluxo de venezuelanos que entram por Roraima e a gente sabe também da Guiana, né? Mas a gente sabe muito bem o estado precário da saúde pública na Venezuela. Como dissemos ontem, infelizmente é uma medida inevitável, né? Era questão de tempo. Todos os países, entre eles os mais liberais aí do planeta, estão fechando fronteiras para impedir o alastramento da propagação da epidemia. É natural que se faça isso numa fronteira que está se tornando muito perigosa em todos os sentidos e, sobretudo neste momento, quanto ao contágio, a contaminação trazida pelos imigrantes, pelos fugitivos, né, do regime ditatorial da Venezuela, estava aumentando o perigo em Roraima e, por consequência, em todo o Brasil. Então não havia como escapar dessa medida que, repito, lamentavelmente o Brasil teve de tomar, está correto? Zé Maria, qual é a tua avaliação? Silvio, ainda é pouco. Eu acho que o governo terá que avaliar muito a questão da fronteira diante desse problema, pelo menos nos próximos 2 ou 3 meses. Eu digo isso porque a previsão do Ministério da Saúde aí é de problemas pesados e a palavra do ministro Mandetta, né, de muito estresse durante esses meses. Então, o governo terá que analisar seriamente a restrição de voos e fechamento de fronteiras, ou pelo menos um controle muito pesado sobre a entrada de estrangeiros no Brasil, como, de resto, vários países já estão tomando esta decisão, só que as decisões tomadas agora foram atrasadas, tem que ser antes, tem que ser agora, quando o pico do vírus não atingiu a todos os setores. E é interessante que a gente fala aqui de decisões, o presidente está agora analisando vários setores e acaba de sair, Silvio, uma decisão importante, uma análise ali conjunta do Ministério da Saúde e no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do ministro Sérgio Moro. O governo brasileiro regulamenta, através de decreto, aquela lei aprovada lá no início, quando foram trazidos para o Brasil os brasileiros que estavam na China, né? Lei aprovada no Congresso. O decreto regulamenta que a polícia, sem mandado judicial, pode obrigar pessoas a fazerem o teste, a levar para o isolamento. E isso é muito importante e novo na legislação brasileira. Dá poder de polícia. Sem um mandado judicial, os policiais poderão encaminhar para o isolamento, para a quarentena, a realização de exames médicos, laboratoriais, vacinação ou mesmo tratamento. E ainda, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver. Restrição de entrada e saída do país por rodovias, portos e aeroportos. Requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas com a indenização posterior. Veja bem que, olha a importância. Isso é tratamento realmente grave e tratamento de guerra. Vou ler de novo, o último item. Requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas com a indenização posterior. Ou seja, a polícia ganha poderes, o governo, né, o Estado, a polícia em nome do Estado ganha poderes de internar em hospitais particulares, requisitar carros para transporte, ou na hora, requisitar ambulância e tal.
E outra decisão importante que vem com essa regulamentação do decreto assinado pelo ministro Sérgio Moro e pelo ministro da Saúde é o seguinte: quem não cumprir essas regras poderá ser responsabilizado civil, ou seja, dinheiro, né, indenização, e administrativamente, se for funcionário público e tal, e penal, né, quem não acatar essas decisões que eu disse. Recentemente, um empresário que estava positivado foi para Trancoso, sabendo que estava positivado, lá em Porto Seguro, um santuário, uma das praias de Porto Seguro. E agora o governo da Bahia quer responsabilizar esse empresário por levar o coronavírus para o santuário. Veja como a coisa está se fechando e como o governo está passo a passo tomando decisões. Repito, esta é uma regulamentação via decreto, ou seja, o governo regulamentando, né, dando poderes especiais de polícia para levar pessoas ao isolamento, quarentena ou tratamento. Medidas extremamente importantes. Oi, diga, Augusto. Por exemplo, a Espanha, que é uma democracia exemplar, né? Na Espanha o governo estatizou provisoriamente, né, na prática, o sistema de saúde privada. Os hospitais privados, eles agora estão sob controle do governo espanhol. Então a Espanha está exagerando? Não, ela está tomando medidas adequadas à situação de absoluta emergência criada pela epidemia de coronavírus.